Boa noite, meus queridos amigos, você que está me assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui nesse momento para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E nós estamos aí na sequência de estudos, né, ouvindo a voz de Deus. E aí nós tivemos um estudo anterior que foi sobre a volta de Cristo e que ficou uma pergunta, né, para dar mais detalhe nesse estudo. Então hoje nós vamos compreender aí o milênio, ou seja, né, 1000 anos. Então, ficou uma perguntinha, né? Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Então, existirá um período aí de, né, 1000 anos, né? Um período de 1000 anos aí depois da volta de Cristo, né? Se inicia o período de 1000 anos, ok? Então haverá duas ressurreições, né? Então, quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Aí foi no estudo anterior, no estudo sobre a volta de Cristo. Se você quiser mais ver sobre esse detalhe, né, sobre a volta de Cristo, você vai lá no vídeo anterior e aí você vai compreender, né, esse estudo de hoje. Então vamos lá, né, para o estudo de hoje, que é o milênio. Primeiramente eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você, para que nós possamos, para que o Espírito Santo de Deus, né, abra nossa mente e nosso coração para compreender a Bíblia Sagrada. Grande Deus, eterno Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos dando o Teu Espírito Santo para que nós possamos compreender a Tua palavra. Nos ajude, abra nossa mente e nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Sagradas Escrituras para essas indagações, né? Para essas perguntas. Então, seja, né? Depois que Jesus vem, né? Se inicia um período de 1000 anos, né? E o que acontecerá com Satanás, né? Como é que ficará a Terra durante esse período, né? Então nós vamos ver detalhes, né, nesse estudo de agora. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, né? Vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6. Tem a primeira pergunta: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Então, para onde vão os salvos quando Jesus voltar? E quanto tempo ali permanecerá? Ou seja, Apocalipse, versículo 20, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, primeiramente, irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. Então é o que acontecerá com as pessoas, né? Ou seja, que se prepararam para a volta de Cristo, né? Com os salvos. Então, como nós vimos ver, né? A resposta está na Bíblia, está em Apocalipse 20, versículo 6. Então, para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Né? Serão sacerdotes de Deus e sobre eles a morte não tem mais poder. Então, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Ok, um detalhe importante, vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, né, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberão a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Os salvos receberão a autoridade de julgar. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá.
Ou seja, né, durante esse período de 1000 anos, nós vamos ter, os salvos, né, vão ter a autoridade de julgar. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Ou seja, julgar, né, vamos supor, né, que por acaso, se você for para o céu, né, e eu espero que sim, vamos supor que você vai estar no céu. Vamos supor que eu me perdi. Vou estar, né, não vou estar lá no céu. Então você vai até Cristo e perguntar: moço, cadê Alandinho? Aquele rapaz que me deu estudo bíblico, aquele rapaz que era cristão. Então Jesus vai dar todos os detalhes da minha vida para você. E aí você vai compreender, né, nesse contexto aqui, né, de julgar. E também você vai ver, né, vai julgar os anjos caídos também, que hoje são demônios, né? Vocês vão saber o porquê e tudo, né, o desfecho, né, da história. Ok, então, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Conforme está em Apocalipse, né, capítulo 20, versículo 4. Os salvos receberão a autoridade de julgar. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Ok? Então, a pergunta de número 3. Como ficará a terra durante esse período? Durante esses 1000 anos, né? Ok, Jesus volta. Né, Jesus vai voltar. As pessoas que se prepararam, né, vão ressuscitar na volta de Cristo. Vão ressuscitar na volta de Cristo. E vão para o céu. Então, os 1000 anos já começa assim que Jesus volta. Já começa a contar os 1000 anos. E nós vamos ficar esse período de 1000 anos. Certo? Então, vamos lá para Jeremias. Né? Vamos lá para Jeremias, que nós vamos entender como ficará a terra durante esse período. Certo? Jeremias no capítulo 4. Jeremias capítulo 4, no versículo 23 até o 26. Olhei para a terra, e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremia, e todos os outeiros estremecia. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ou seja, então, irmãos, meus queridos, a terra estará totalmente destruída. Ou seja, a terra ficará sem forma e vazia. Tem mais um capítulo, 25, 33, que diz o seguinte: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Né? Então, como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? A terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas, as cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Então, é isso aí que vai acontecer durante esse período. Então, outra pergunta é: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Ou seja, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Aí nós voltamos lá para o livro de Apocalipse. Nós voltamos lá para o livro de Apocalipse no capítulo 20. No capítulo 20, versículo do 1 ao 3. Então, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Ou seja, irmãos, essa prisão de Satanás aqui é uma prisão simbólica, né? Porque não haverá ninguém para ele tentar, para ele, como é que fala, destruir, para ele enganar. Então ele ficará preso durante esses 1000 anos, né? Porque não haverá ninguém para ele tentar.
Então, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Nesse período na terra ficarão os vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólico, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Então, é isso que vai ocorrer. Passando os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Ou seja, vamos lá para Apocalipse 20, né? E no versículo 5 ao 7. Então, passando os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Vamos ver? Do 5 até o 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Presta atenção. Os restantes dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, é bom prestar atenção nesse texto, né? Por causa do seguinte. Então, passando os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Ou seja, a primeira ressurreição aconteceu na volta de Cristo. Na volta de Cristo. Então a Bíblia fala que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Né? Feliz é aquele que tem parte na ressurreição. Ou seja, porque a segunda ressurreição vai ser a ressurreição do juízo final. Né? Mais para frente nós vamos estudar aí sobre a questão dos juízos. Né? Como ocorre o juízo de Deus. Né? Ou seja, tem o juízo investigativo, o juízo comprovativo, né? E o juízo final, de execução. Então, aqui, então Jesus voltou, se inicia o período de 1000 anos. Depois de 1000 anos, quando acabar o período, Jesus vai descer do céu, com a Nova Jerusalém, juntamente com as pessoas salvas, né? Para o juízo final, ou seja, o juízo de execução. Mais para frente eu vou dar detalhe mais sobre esse assunto, né? Mas é muito bom entender esse contexto aqui. Então, passando os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto da sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Ok. E agora, né? Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Né? Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 2 e 10. Que diz o seguinte: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E no versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, aqui que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos. Também vamos lá para Apocalipse 20. Nós já lemos esses versículos, mas é necessário nós ler de novo. Que diz: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E no versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então a cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. Então, ou seja, né, aí o que que marca, né, o fim dos 1000 anos. Né? E o que Satanás fará com o seu grande exército? Ou seja, agora Satanás ele vai ter alguém para tentar, né? Mas são pessoas já perdidas, aguardando apenas só o juízo final, o juízo de execução. Então, o que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Quando a cidade santa estiver descendo da terra juntamente com os salvos, o que ocorrerá?
Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Ou seja, é muita gente perdidas, né? Muita gente perdidas. Então aqui fala que Satanás reunirá o seu exército, que será como a areia do mar, e se preparar para atacar e tentar possuir a cidade santa, que descerá dos céus. E agora mais um detalhe, né? Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade santa e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, né, quando Satanás, juntamente com aquela multidão, com seu exército, se reunir para atacar a cidade santa, descerá fogo do céu e enxofre, aos quais rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. Então, meus amigos, é interessante você compreender isso. Porque o desejo de Deus é salvar. Por isso, Cristo deu a sua vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas, depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original aos seus filhos. Deus ele vai destruir o mal. E aquele que estiver agarrado ao mal, ou seja, Deus virá destruir o pecado, e aquele que estiver agarrado ao pecado, serão destruídos juntamente com ele. Então, mais na frente nós vamos ver, falando um pouquinho sobre, né, o juízo de Deus, né? Mais para frente. Então aqui, irmãos, você que está me assistindo nesse momento, após a segunda vinda de Cristo, se inicia o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Então, meus queridos, é o que eu falo, o desejo de Deus é salvar o ser humano, mas infelizmente muitas pessoas não aceitarão. Não aceitarão. E Deus ele vai destruir Satanás juntamente com seus anjos e vai destruir o pecado. E aqueles que estiverem agarrados ao pecado, que estiver do lado de Satanás, serão destruídos juntamente com ele. Como nós vimos aqui no Jeremias, né? Falando que a terra vai se tornar um deserto, né? Pessoas mortas para todo lado, assim que Jesus voltar. Então, depois do milênio, Jesus volta juntamente com os salvos e a nova Jerusalém, e Satanás vai tentar destruir, vai tentar invadir a cidade santa, e haverá fogo e enxofre. Então, esse aqui foi mais um estudo, né, de hoje. E mais em breve nós teremos um outro estudo, que será sobre a verdade sobre a morte. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, né, e um forte abraço. E compartilhe com seus amigos esse vídeo. Compartilhe. Valeu aí, que Deus abençoe. E vamos orar nesse momento. Grande Deus, eterno Pai que estás no céu, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Esteja com cada pessoa que está recebendo essa mensagem, que o Senhor possa ajudar essa pessoa, que o Senhor possa o salvar, Senhor Deus, quando o Senhor retornar. Muito obrigado por tudo, nos dê uma boa noite e que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Valeu, que Deus abençoe.